Nem todas as partes do planeta são dominadas por humanos. Algumas são completamente dominadas por animais. Confira hoje 10 lugares dominados por animais. Bora pra lista! A Vila de Raposas. Existem muitos lugares fascinantes para serem visitados no Japão, locais diferentes de todo o resto do mundo, principalmente devido à cultura antiga que predomina no país. Um exemplo disso está perto da cidade de Shiroishi, na província de Miyagi, uma vila que na tradução fica como a Vila de Raposas, ou algo do tipo. O nome não é por acaso, já que nesse vilarejo japonês existe uma infinidade de raposas que vivem soltas no local. Chega até a ser espantoso ver tantos animais da mesma espécie juntos e livres. A vila é aberta para visitas na maioria do tempo, e lá existem 6 tipos diferentes de raposas, que correm e interagem com os visitantes a todo momento. Apesar de todos os animais estarem juntos e convivendo com humanos, é necessário também tomar cuidado, pois as raposas não são domesticadas e sim animais selvagens. No Japão, acredita-se que esses animais são místicos e por isso são tratados de maneira tão especial. Mais gatos que pessoas. Vamos continuar no território do Japão, mas dessa vez numa zona um pouco diferente que, ao invés de ser dominada por raposas, conta com um número impressionantemente grande de gatos. Claro que o Japão é conhecido por ter grandes populações, como em Tóquio, Yokohama e Osaka, mas aqui, na ilha de Aoshima, as pessoas são substituídas por uma grande população de felinos, que chega a ser maior que o pequeno número de humanos que moram na ilha. Para ter uma ideia, a ilha de Aoshima tem 20 moradores humanos e um número aproximado de 120 a 200 gatos. Os felinos foram levados com o objetivo de acabar com a superlotação de ratos no local. E ficaram, e se multiplicaram, e hoje são os xodós do local que, apesar de ser super visitado por turistas, não tem hotéis e restaurantes, já que se trata de uma comunidade pesqueira. Localizada na província de Ehime, a ilha só é acessível por balsa. O Japão conta com outras 12 ilhas em que a proporção de gatos é maior que a de humanos, mas Aoshima é com certeza a mais fascinante delas. Ilha dos Porcos. Pensando numas belas e merecidas férias, as Ilhas das Bahamas são perfeitas para o sonho de dias de sol, mar transparente, clima tropical, mata verde, o lugar ideal. No entanto, algo mais existe nessa ilha, em especial nas Bahamas: porcos. Sim, entre as diversas ilhas que atraem milhões de turistas para o arquipélago anualmente, uma delas se destaca não somente por suas paisagens e praias, mas pela população suína que a ocupou. Estamos falando da Big Mallorquai, uma ilha que é mais conhecida como Ilha dos Porcos. O motivo é evidente: o local é habitado em sua maioria por porcos. Mais precisamente, a população local é formada por algumas dezenas de javaporcos, um cruzamento entre o porco doméstico e o javali. Não se sabe o motivo exato para tal exótica população ter ocupado a ilha, e as teorias são diversas. Há quem diga que marinheiros teriam deixado os animais por ali no início de uma viagem, para os cozinharem quando voltassem, coisa que jamais ocorreu. Outros garantem que funcionários de hotéis de outras ilhas teriam interrompido a proliferação dos porcos em sua região, os transferindo para lá. E há a hipótese dos porcos terem sido enviados para a ilha a fim de torná-la uma atração turística, coisa que de fato a Ilha dos Porcos se tornou. No fim, as teses são muitas, mas nenhuma exatamente confirmada. O que sabemos é que hoje o local recebe muitas visitas de pessoas que amam brincar com os porquinhos que nadam o tempo inteiro pelo mar da ilha. Ilha das Cobras. Esse é considerado um dos lugares mais temidos de todo o mundo. Estima-se que aqui existam cerca de 55 cobras por hectare, um cenário apavorante para muitas pessoas. Estamos falando da Ilha Queimada Grande, situada a 32 quilômetros ao largo da costa sul do estado de São Paulo, aqui no Brasil. Parece até roteiro de filme de terror, mas essa ilha existe mesmo e é um arrepio para qualquer um que sequer pense em visitá-la.
O risco de adentrar a ilha é tamanho que é proibida a visitação no local. Todas as pessoas que entram ali precisam ser autorizadas pela Marinha do Brasil. As expedições só acontecem com as devidas instruções e acompanhadas por um médico, para o caso de picadas. A própria Marinha só vai à ilha uma vez por ano. Nessa época, eles fazem a manutenção do farol presente ali, automatizado desde os anos 20. Foi nessa época que as autoridades resolveram isolar a ilha tomada pelas cobras. Além do enorme número de cobras, não existe fonte de água potável na ilha e a temperatura é muito alta. Não é por menos que em 2010 a ilha foi considerada o lugar mais temido do mundo para se visitar. Lago das Medusas. Esse local se chama Jellyfish Lake, que na tradução significa Lago das Medusas. O motivo desse nome é bem apropriado. Esse lago está localizado na República do Palau, que tem menos de 21 mil habitantes e que é um pequeno país insular da Micronésia, no Oceano Pacífico. Dentro do país existe o Lago das Medusas, chamado assim pelo fato de que suas águas cristalinas são dominadas por águas vivas. Estimativas dizem que milhões desses animais vivem ali, dominando o cenário. Existem informações que o lago teria sido formado há mais de 12 mil anos com o movimento da crosta terrestre no arquipélago Círculo de Fogo do Pacífico, onde existia muita atividade sísmica. Depois dessa movimentação, a pequena ilha se formou e algumas medusas ficaram isoladas, começando a se reproduzir rapidamente. O lago, que está entre as pouco mais de 300 ilhas da República, abriga inúmeras medusas douradas que se alimentam de algas marinhas que vivem em seu próprio tecido, fazendo com que o número de águas-vivas cresça cada vez mais. Sem dúvidas, esse lugar transmite uma imagem belíssima que poucos lugares no planeta podem demonstrar. Antes de irmos para o próximo da lista, eu queria lembrar a vocês de deixarem um like, que ajuda bastante o canal. Além disso, se você é novo aqui, seja bem-vindo e não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação e clicar em todas, para você não perder nenhum vídeo curioso que vamos postar aqui, beleza? Então, bora continuar! O Templo dos Ratos. Acredito que os gatinhos que citamos antes e que dominam uma ilha no Japão iriam adorar se dirigir até o Templo dos Ratos. Esse local, como o próprio nome indica, é completamente dominado por ratos que andam livremente e são alimentados pelos humanos que cuidam do templo. O templo se chama Karnimata e fica localizado na Índia. No país e nesse templo, os ratos são protegidos e adorados, o que fez com que o número deles, somente em Karnimata, chegasse a 20 mil. Isso mesmo, 20 mil ratos. Se você algum dia tiver interesse em visitar o templo, saiba que fazer qualquer tipo de mal aos roedores é estritamente proibido, sendo que a punição ao acabar com a vida de algum deles é entregar uma estátua feita de ouro em Karnimata. Sable Island. Olhando de cima, ela parece uma grande lombriga perdida no mar aberto, mas de perto é um lugar exótico, cheio de curiosidades e lendas. Apesar de muitos apelidos que o lugar possui, ele é popularmente chamado de Ilha Sable. Ele está a 200 quilômetros de distância do continente e faz parte de um pequeno grupo de ilhas mais afastadas do Canadá. Um dos motivos pelos quais a ilha é famosa são os vários animais que tornam o lugar único, principalmente o número enorme de cavalos selvagens que a habitam. Além disso, ela foi o destino de milhares de embarcações que naufragaram no local ao longo dos séculos, tornando-a bastante obscura e enigmática, o que também deu a essa ilha o nome Cemitério do Atlântico. Entre as diversas curiosidades, talvez a mais famosa seja os cavalos selvagens que vivem por lá. Não existe uma contagem exata para o número de cavalos que povoam a ilha, mas estima-se que são 400. Apesar de ninguém saber exatamente como eles foram parar lá, acredita-se que foram levados de propósito no século XVIII. E isso se deu na década de 1750, quando um comerciante e proprietário de navios, chamado Thomas Hancock, transportou os acadianos para as colônias americanas. Ele também levou cavalos, vacas, porcos, cabras e ovelhas. E acredite, eles sobreviveram lá sem nenhum veterinário ou algo assim, se tornando uma grande população. A Ilha dos Macacos.
Às vezes as histórias que vemos nos filmes não são tão absurdas quanto parecem e podem até se reproduzir aqui fora, na vida real. Quando a hepatite estourou no mundo, cientistas buscaram forma de criar uma cura para ela. Para isso, os pesquisadores em laboratório fizeram uso de chimpanzés que recebiam a vacina, que era testada em seu corpo para ver como funcionariam no corpo humano. Em algum momento, a cura para os humanos foi encontrada, mas os chimpanzés continuaram com a hepatite. Foi então que o laboratório americano que buscava a cura resolveu enviar os macacos para uma ilha na Libéria, no continente africano, fazendo um laboratório a céu aberto. Pelo fato de estarem infectados, os chimpanzés foram levados para 6 ilhas fluviais. Lá, por um custo, os animais recebiam água, comida e cuidados para uma aposentadoria feliz, entre aspas. Porém, em março de 2015, o laboratório NYBC cancelou aquela ajuda, deixando os macacos abandonados. Hoje, essas ilhas na Libéria são dominadas pela população de macacos, mas em uma condição nada boa. Assim, eles recebem ajuda de moradores próximos. A ilha é chamada de o verdadeiro planeta dos macacos. Um lar improvisado. O shopping The New World Mall, em Bangkok, na Tailândia, não é nada comum. Em 1997, o empreendimento foi fechado por vários motivos, como um incêndio no local que fez o teto desabar. Assim, a água se infiltrou na construção, levando a uma infestação de mosquitos que ficou fora de controle. Para solucionar isso, moradores decidiram enchê-lo com peixes, que realmente resolveram o problema. No entanto, algo ainda mais impressionante aconteceu quando os peixes começaram a se reproduzir num número cada vez maior. Assim, uma grande população de peixes passou a viver ali, tendo dominado o local. Isso com certeza é algo nunca visto antes em nenhum outro shopping, somente em Bangkok, na Tailândia. Ilha de Assateague. Para encerrar o vídeo de hoje, vamos novamente focar num local muito habitado por cavalos selvagens. A ilha de Assateague é um dos poucos lugares dos Estados Unidos em que os turistas podem ver cavalos passeando livremente. Sejam nas praias, áreas de campo ou mesmo no interior das cidades, tem cavalo por todos os lados. A ilha de Assateague, além de ser dominada pela população de cavalo, é também interessante no aspecto geológico. Afinal, ela funciona como uma espécie de barreira natural entre a costa leste dos estados de Maryland e Virgínia. Os cavalos que são vistos como selvagens, na verdade descendem de animais domésticos que retornaram a um estado selvagem. Isso aconteceu pelo fato de que os cavalos foram deixados na ilha e, sem a ajuda de humanos, tiveram que novamente aprender a se alimentar. Com o tempo, eles se reproduziram até chegar no número que tem hoje. Com isso, podemos dizer que a ilha de Assateague é dominada pelos cavalos. Qual desses lugares dominados por animais mais te impressionou? Qual você gostaria de visitar e qual você não iria de forma alguma? Conta sua opinião pra gente nos comentários. Aí na tela tá aparecendo um vídeo sobre um lugar muito conhecido aqui no Brasil, a Floresta Amazônica. Você conhece os mistérios que nela habitam? Bem, falamos um pouco sobre eles nesse vídeo. Então clique aí e confira que tá bem legal. Ficamos por aqui e até a próxima!